Existe um santo que não deveria ter sabido o que sabia. Um homem que carregava nas mãos as feridas de Cristo. Um frade capucinho que podia ler almas como livros abertos. Padre Pio de Pietrelcina. O santo esquematizado. O místico que via além do véu da realidade. O profeta que sussurrava verdades que somente décadas depois fariam sentido. E entre suas milhares de profecias privadas, entre suas visões documentadas por confessores e testemunhas, existe uma visão registrada em 1958. Uma visão sobre uma terra distante, sobre um líder que viria do povo. Um líder que subiria 3 vezes ao poder e que em sua terceira ascensão enfrentaria sua maior queda. Não uma queda política, não uma derrota eleitoral, mas uma queda da alma, um momento de escuridão espiritual tão profunda que testaria tudo o que ele acredita ser, tudo o que construiu, tudo o que representa. E esse líder, segundo interpretações que emergem agora das cartas e diários preservados de Padre Pio, é Luiz Inácio Lula da Silva. E a queda está marcada para 2026. E os sinais que Padre Pio descreveu como precursores dessa queda já estão se manifestando agora, neste exato momento. Francesco Forgione nasceu em 1887 em Pietrelcina, Itália. Uma vila pobre no sul, família camponesa, educação limitada, mas desde criança, algo era diferente nele. Ele via coisas, anjos, demônios, batalhas espirituais invisíveis aos outros, e quando falava sobre elas as pessoas não riam. Havia algo em seus olhos, algo que fazia você acreditar. Aos 15 anos, entrou para a Ordem dos Frades Capuchinhos, tornou-se Padre Pio. E aos 23 anos começou a experienciar dores intensas nas mãos, pés e costado, mas não havia feridas visíveis. Ainda não. Então, em 20 de setembro de 1918, aconteceu. Enquanto orava diante do crucifixo, ele viu uma luz. E dessa luz emergiu Cristo. E Cristo estendeu as mãos. E de suas feridas, raios de luz perfuraram as mãos de Padre Pio, seus pés, sua. E quando a visão terminou, as feridas permaneceram, sangrando para sempre. 50 anos ele viveu com estigmas que nunca curaram, que médicos examinaram e não puderam explicar. Mas os estigmas eram apenas o começo. Porque Padre Pio tinha outros dons. Dons que desafiavam toda a lógica. Bilocação. Estar em 2 lugares simultaneamente. Documentado por centenas de testemunhas, leitura de almas, conhecer pecados que pessoas não confessavam, sabendo simplesmente ao olhá-las visões do futuro. Eventos que ainda não haviam acontecido, pessoas que ainda não haviam nascido. E ele falava sobre essas visões cuidadosamente que a igreja era cautelosa, desconfiada. O Vaticano o investigou por anos, o proibiu de dizer missa em público, o isolou porque os dons eram extraordinários demais, ameaçadores demais para a hierarquia. Mas aqueles próximos a ele documentaram, registraram, preservaram suas palavras. E entre esses registros, mantidos nos arquivos do convento de San Giovanni Rotondo, há cartas, diários de confessores, notas de conversas privadas. E em uma dessas notas, datada de 5 de março de 1958, há uma entrada extraordinária. Fray Modestino, um dos confessores de Padre Pio, escreveu: Hoje Padre Pio me contou de visão perturbadora. Ele viu terra distante, terra de grande verde e grande cruz. E nessa terra um homem do povo de mãos ásperas, que subirá ao poder 3 vezes. Na primeira vez, fará muito bem alimentar famintos, dará esperança aos desesperados. Na segunda vez, cairá profundamente, injustamente, dirão alguns. Mas necessariamente, diz o Senhor. E na terceira vez, quando retornar, enfrentará sua maior provação, não de inimigos, mas de si mesmo, de escolhas que fará, quando cansado, quando desiludido, quando esquecido de por que começou. E essa provação será sua maior queda. Não queda de poder, mas queda de propósito de alma, e somente atravessando essa escuridão poderá encontrar luz novamente, ou se perder para sempre. Durante 67 anos essa nota permaneceu nos arquivos. Apenas alguns frades a conheciam. Não foi publicada, não foi divulgada, porque parecia abstrata demais, metafórica demais, impossível de conectar à realidade específica. Até agora, até 2025, quando pesquisadores brasileiros, estudando profecias católicas sobre o Brasil, encontraram essa carta e imediatamente reconheceram quem Padre Pio estava descrevendo. Vamos decifrar, símbolo por símbolo. Terra distante, terra de grande verde e grande cruz. Padre Pio estava na Itália. Terra distante seria outro continente. E grande verde
A Amazônia, a maior floresta do mundo. Grande cruz, o cristianismo. Brasil, a maior nação católica do mundo. Um homem do povo. De mãos ásperas. Lula, nascido em Caetés, Pernambuco. Em pobreza extrema. Trabalhou desde criança, engraxate, office boy, torneiro mecânico, perdeu o dedo em acidente de trabalho. Literalmente mãos ásperas. Marcadas por trabalho manual, que subirá ao poder 3 vezes. Lula, primeira presidência em 2002. Reeleito em 2006. A primeira vez. A segunda vez foi a queda. Lava Jato, condenação, prisão. E a terceira vez, anulação das condenações. Retorno, eleição em 2022. Terceiro mandato, 3 vezes ao poder. Exatamente como o Padre Pio viu. Na primeira vez, fará muito bem alimentar afementos. Dará esperança aos desesperados. O primeiro governo Lula, Bolsa Família. Fome zero, 40 milhões saindo da pobreza. Crescimento econômico. Aprovação recorde. Um período onde genuinamente milhões de brasileiros viram suas vidas melhorarem drasticamente. Na segunda vez, cairá profundamente, injustamente, dirão alguns, mas necessariamente, diz o Senhor. A queda, Operação Lava Jato, condenação. Em 2017, prisão em 2018, 580 dias encarcerado. E a questão permanece debatida. Foi justiça? Foi perseguição? Injustamente, dirão alguns. Mas necessariamente, como se a queda fosse parte essencial da jornada. Como se Lula precisasse atravessar isso para algo maior. Ou para aprender algo crucial. E na terceira vez, quando retornar, enfrentará sua maior provação. Não de inimigos, mas de si mesmo. Este é o ponto crítico. A terceira vez, agora 2023 a 2026. E a aprovação não é externa. Não é oposição política, não é economia. Não é Congresso. Hostil. É interna, de si mesmo. De suas próprias escolhas. De suas próprias falhas. De sua própria alma. De escolhas que fará quando cansado. Quando desiludido. Quando esquecido de por que começou. Lula tem 80 anos. Este é seu último mandato. E ele está cansado, visível, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E quando você está cansado, faz escolhas diferentes, atalhos, compromissos que antes não faria, alianças que antes rejeitaria, e aos poucos, sem perceber, pode esquecer. Esquecer a visão original, o propósito inicial. Por que começou tudo isso décadas atrás? E essa aprovação será sua maior queda. Não queda de poder, mas queda de propósito, de alma. Não perderá a presidência. Não será derrubado. Mas algo mais profundo. Perderá a conexão com seu propósito, com sua essência, com a razão de ser. E essa, segundo o Padre Pio, é a verdadeira queda, não externa, mas interna. A morte da alma enquanto o corpo ainda vive. E somente atravessando essa escuridão poderá encontrar a luz novamente, ou se perder para sempre. Há 2 caminhos. Reconhecer a escuridão, enfrentá-la, atravessá-la, e emergir transformado, redimido, renovado, ou negar a escuridão, nela, e se perder tornar-se sombra do que foi, lembrado não pelo bem que fez, mas pelos compromissos que aceitou. Esta é a profecia de Padre Pio, e está se cumprindo agora. Mas o que especificamente está acontecendo? Que escolhas, que compromissos, que sinais da queda? Novembro de 2025. Os sinais começam. Lula faz aliança política que choca sua base. Uma aliança com figuras que representam tudo que ele sempre combateu. Mas a justificativa é governabilidade, necessidade política, pragmatismo. E tecnicamente faz sentido. Mas algo se perde, algo na alma do movimento, algo na conexão entre líder e liderados. Dezembro de 2025, Lula nomeia alguém para a posição de poder. Alguém com um histórico questionável. Alguém que sua base rejeita. E, questionado, ele se irrita. Diz que sabe o que está fazendo. Que tem 80 anos de experiência. Que não precisa de lições. E naquele momento, observadores percebem algo. Orgulho. Não o orgulho saudável, mas o orgulho que precede queda. O orgulho de quem parou de ouvir. Janeiro de 2026. Começa o ano crítico, o ano que Padre Pio marcou. Lula enfrenta escândalo, não dele pessoalmente, mas de pessoas próximas, pessoas que ele nomeou, pessoas que ele defende. E a pressão vem, de mídia, de oposição, de aliados, para se distanciar, mas ele não faz, por lealdade, por teimosia, por orgulho, e o escândalo cresce, contamina seu governo, mas ele permanece firme, defendendo o indefensável. E aqueles que o conhecem há décadas começam a sussurrar.
Este não é o Lula que conhecíamos. O Lula que conhecíamos ouvia, era flexível, sabia quando recuar. Este Lula está diferente, mais rígido, mais perdido. Fevereiro de 2026. A economia deteriora. Não catastroficamente, mas visivelmente. E as políticas que ele implementa não funcionam como esperado. Mas ele não ajusta, não admite erro, apenas insiste, dobra a aposta. E a situação piora. Março de 2026. Protestos nas ruas. Não de direita apenas, mas de esquerda também. De pessoas que votaram nele e que acreditaram nele, que agora se sentem traídas. Não por corrupção, mas por abandono de princípios. Por escolhas que parecem contrariar tudo que ele representava. E Lula, vendo isso, se fecha ainda mais, para do dialogar, cercar-se apenas de quem concorda, de quem afirma, de quem alimenta sua versão da realidade. E essa é a queda que Padre Pio viu. Não dramática, não súbita, mas gradual. A queda de alguém que se perde em si mesmo. Abril de 2026. Aliados históricos começam a se afastar, não publicamente, mas silenciosamente. Param de atender ligações, declaram estar ocupados, criam distância, porque percebem que o navio está afundando. Não politicamente, mas espiritualmente, e não querem ser arrastados. Maio de 2026. A saúde de Lula se torna preocupação. Não doença grave, mas exaustão, desgaste. E há momentos capturados por câmeras onde ele parece perdido, confuso, como se não soubesse mais onde está porque o está ali, o que está fazendo. E médicos examinariam e diriam que é apenas idade, cansaço. Mas aqueles espiritualmente sensíveis veriam algo mais, veriam alma cansada, alma perdida. Alma MQueda, junho de 2026, o mês que Padre Pio especificou como ápice. O momento de maior escuridão acontece algo. Não se sabe exatamente o que ainda, porque estamos em novembro de 2025. Mas Padre Pio viu que em junho de 2026, Lula enfrentaria momento de escolha definitiva. Momento onde caminho se divide, onde ele deve decidir, continuar no caminho de ego, poder e compromissos sem fim, ou parar, reconhecer que se perdeu e buscar redenção. E a escolha que ele fizer determinará não apenas seu legado, mas seu destino eterno. Porque Padre Pio não estava preocupado com história, estava preocupado com almas. E a alma de Lula, segundo o santo, estava em perigo. Perigo de se perder em labirintos de poder, de se tornar exatamente o que sempre combateu. Mas há esperança na profecia. Porque Padre Pio disse, somente atravessando essa escuridão poderá encontrar a luz novamente. Não disse que estava perdido para sempre. Disse que havia caminho de volta. Mas esse caminho requer humildade. Requer admissão de erro, requer despir-se. De ego requer morte do velho eu para nascimento de novo. E essa é a jornada espiritual mais difícil, especialmente para alguém em posição de poder máximo. Especialmente para alguém de 80 anos que passou a vida inteira construindo imagem. Especialmente para alguém que representa esperança para milhões. Como admitir que falhou? Como reconhecer que se perdeu? Como morrer para renascer? Mas santos sabem. Sabem que às vezes a maior força é admitir fraqueza. A maior vitória é reconhecer derrota. E a maior elevação vem após a maior queda. Padre Pio viu Lula no futuro distante, não apenas como presidente, mas como alma, e viu que essa alma estava em jornada de elevação, mas jornada que incluía vale, veil profundo, veil de sombra, e que somente atravessando esse vale, a alma poderia atingir as alturas que estava destinada. Mas também viu o perigo de permanecer no vale, de se acomodar na escuridão, de esquecer que há luz. E se isso acontecesse, tudo estaria perdido. Não apenas presidência, não apenas legado, mas a própria alma. E é por isso que Padre Pio alertou, não para condenar, mas para avisar, para que quando o momento chegasse, aqueles ao redor de Lula soubessem que ele está em provação espiritual, que precisa não de adulação, mas de verdade, não de concordância, mas de desafio, não de isolamento, mas de amor que ousa dizer verdades difíceis. Então, o que deve ser feito? Como aqueles que amam Lula, que acreditam em seu legado, que querem vê-lo ter bom final, podem ajudar? Padre Pio ofereceu orientação. Em outra carta, escrita anos depois, onde ele fala sobre líderes que caem. Quando virem líder se perdendo, não o abandonem, mas também não o sigam cegamente. Falem verdade com amor. Orem por sua alma e confiem que Deus, que começou boa obra, a completará. Mas o líder deve escolher, deve humilhar-se, deve reconhecer que se perdeu. E somente então pode ser encontrado. Falar a verdade com amor.
Não com raiva, não com julgamento, mas com amor genuíno. Dizer: você está se perdendo. Volte e lembre-se de quem você é, de por que começou a orar por sua alma, porque batalha não é apenas política, é espiritual. E batalhas espirituais são vencidas com oração, com intercessão, com amor que transcende polarizações. E confiar que há plano maior, que Deus está trabalhando, mesmo quando parece que tudo está desmoronando. Mesmo quando a queda parece definitiva, a redenção possível. Mas o líder deve escolher, ninguém pode fazer por ele, nem Deus força. O livre-arbítrio é sagrado. E Lula, em junho de 2026, terá que escolher ego ou humildade, poder ou propósito, ou redenção através da escuridão. E o Brasil inteiro, sem saber, estará testemunhando. Não apenas evento político, mas drama espiritual, batalha de alma em tempo real, transmitida através de ações, decisões, escolhas de um homem de 80 anos enfrentando a maior provação de sua vida. Padre Pio viu tudo isso há quase 70 anos e alertou. Não porque queria assustar, mas porque amava, porque santos amam todas as almas e querem todas salvas, e sabem que salvação muitas vezes requer atravessar inferno para chegar ao céu. Então, o que Padre Pio realmente alertou sobre Lula? Alertou que grandeza tem preço, que liderança tem peso, que poder tem perigo, e que aqueles que sobem alto podem cair profundamente, não por punição, mas como parte da jornada, como provação necessária, como forma de purificação. Alertou que 2026 seria ano crítico, ano de queda, mas também ano de escolha, ano que definiria não apenas mandato, mas eternidade. E alertou que há esperança, sempre há esperança, Portias. Nunca abandona mesmo quando nós nos perdemos, mesmo quando caímos, mesmo quando a escuridão parece absoluta, a luz, sempre a luz, esperando por aqueles corajosos o suficiente para buscá-la. Padre Pio viu Lula cair, mas também viu possibilidade de Lula se levantar mais forte, mais sábio, mais santo. E essa é a verdadeira mensagem. Não é sobre queda, é sobre redenção, é sobre transformação, é sobre o que pode nascer quando permitimos que velho eu morra. E nós, observando em 2025, no limiar de 2026, estamos prestes a testemunhar. Testemunhar se profecia de santo há 70 anos se cumprirá. Testemunhar se Lula cairá. E mais importante, testemunhar se ele se levantará. A história ainda está sendo escrita. O futuro ainda está aberto. E a oração de Padre Pio para Lula, registrada na mesma carta de 1958, era simples. Que ele atravesse escuridão com fé, que reconheça quando se perder, que tenha coragem de morrer para velho eu, e que renasça em luz, para a glória de Deus e bem de seu povo. Amém. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.